Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O CSA, o Centro Esportivo Alagoano, vive grande momento na temporada. É o quinto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa do Brasil depois de ter eliminado o Grêmio na terceira fase, nas quartas da Copa do Nordeste, joga em casa contra o Ferroviário e vem de uma sequência invicta de 7 partidas, 4 vitórias e 3 empates. E muito desse bom momento do Azulão passa pelo atacante liberado, o cara que comanda ali o lado esquerdo do time do Igor Magalhães, é o Guilherme Cachoeira, nosso convidado do Nossa Resenha de hoje. Cachoeira, seja muito bem-vindo ao Nossa Resenha, uma honra tê-lo aqui com a gente. É um prazer, obrigado pelo convite. Fico feliz falando para todo mundo que segue o nosso futebol e para o torcedor azulino aqui de casa. Então pronto, bora começar o nosso bate-papo aqui. O Guilherme Cachoeira, que é uma das referências técnicas desse time do CSA. Queria que tu falasse desse momento, porque o início de temporada de vocês foi complicado, mais um ano que o CSA não conseguiu ser finalista do Alagoano, mas a maré está muito positiva para vocês, né? Estão vivos nas 3 competições de nível nacional aí da temporada. Fala um pouco para a gente do bastidor de vocês, né? Como é que está esse momento no vestiário do CSA? Cara, eu acho que desde o momento que eu cheguei aqui na pré-temporada, a gente já percebe um vestiário muito bom. Acho que um grupo muito trabalhador, muito humilde. Eu acho que isso que é o que está fazendo a gente chegar longe nas competições que a gente está participando. Claro que como meta nossa era chegar na final do Alagoano, acho que foi uma das pouquíssimas mini metas que a gente ainda não conseguiu cumprir, na verdade, né? No começo do ano. Mas eu acho que o principal fator que tem levado a gente tão longe em certas competições é principalmente o fator coletivo, cara. Eu acho que o nosso grupo, por ter essa união, por ter essa cooperação um com o outro, faz total diferença nos jogos decisivos, porque a gente sabe que a minha vitória é a vitória do companheiro do lado. A bola do gol é a bola do gol do companheiro do lado. A gente não tem essa vaidade, não tem esse egoísmo, é um grupo muito coeso, tanto que você vê no ataque os gols é muito variado, não é gol de um só atleta, são gols de vários atletas participando em grandes jogos. Então acho que essa parte coletiva tem feito a gente chegar em lugares que a gente também não imaginava que chegaria, para ser bem sincero. Guilherme, a gente estudando, inclusive, para fazer a entrevista, eu conversava com o Matheus e o Matheus fez um print do seu Instagram. Claro que a gente precisa entender o contexto e talvez eu nem te perguntasse isso porque às vezes você tem uma relação com um jogador, com outro, é mais amigo de um, de outro, só que você, dando essa primeira resposta, eu me vi obrigado a fazer a pergunta, porque o Matheus trouxe nos nossos estudos um print de muitos jogadores, companheiros seus do CSA, comemorando o seu gol com você lá no próprio Instagram, comentando e tal. Então isso tem tudo a ver com o que você está falando, né? Quer dizer, a decepção pela não conquista do Campeonato Alagoano é recompensada pelo fato do grupo estar absolutamente coeso, como você falou, e realmente com vontade de fazer um processo coletivo, né? Não individual. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz com o seu gol e foi ali manifestar publicamente, né? Não é uma coisa muito fácil de ver, não, porque a gente sabe que tem as rivalidades. Então, é algo importante também para contar, né, essa história do CSA 2025. Com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre deixei bem claro em todas as entrevistas que eu falei desde o momento que eu cheguei aqui. A gente vê essa concorrência entre as posições, né? Uma concorrência muito legal, cara. Tanto que quando eu cheguei, em clubes que eu passei, eu chegava com uma certa, como vocês falaram, com uma certa rivalidade. Coisa que a gente não tem no nosso grupo em nenhuma posição. Todo mundo pensa em se ajudar. Eu acho que tem uma coisa que eu carrego comigo que cara, se o meu companheiro do lado tá bem, eu tenho que treinar mais ainda para ter mais oportunidade e ser melhor que ele. E assim, sucessivamente. Eu acho que eu estando numa boa fase, eu vou instigar os caras da minha posição ele tá bem, então eu tenho que estar melhor, eu tenho que fazer mais coisas, tenho que participar mais. E o nosso grupo funciona muito desse jeito. Eu acho que o cara do lado estando bem, ele automaticamente vai te puxar mais ainda, porque a gente não tem essa vaidade. Então,
essa parte de se ajudar em campo faz total diferença também nessa parte individual. Eu até resgatei aqui o print para dar uma olhada. Tem comentário do Gustavo Nicola, do Thiago Marques, do Enzo, do Gustavinho, do Gabriel Félix, do Betão, enfim, isso só na parte que eu tirei, né? Fora os outros que estão lá que eu também vi. E me chamou a atenção, Cachoeira, 2 comentários aqui. O primeiro do Nicola, que disse que você é o pequeno príncipe do azulão. Aí ele diz, baita gol, irmão, feliz por você. E o Thiago Marques diz o seguinte, gratidão e rajada de fé, Bebê Reborn. Por que esses apelidos de Pequeno Príncipe e Bebê Reborn? Fala pra gente. Cara, meu Deus, se vocês vissem um pouco do que é o nosso dia a dia, vocês iam entender muito da onde saem esses apelidos, cara. Meu Deus, é que tem alguns que a gente não põe nas redes sociais, porque às vezes, dependendo, a polícia bate na porta, né? Mas, cara, é muito legal. Eu sou um cara que levo muito na esportiva. O pessoal me chama de anão, me chama de bachola. Agora, quando o Baianinho chegou, né? Tava bem nessa fama dos bebê reborn, aí os caras chamam nós de bebê reborn. Então, cara, esses apelidos a gente leva numa esportiva muito legal e, querendo ou não, essa parte a gente leva com muito carinho, né? O Thiago Marques, assim, é um cara que brinca comigo direto, comigo Bahia, Nicola. Fico chamando, ô baixinho, ô tampinha. Aí no treino a gente fica pegando no pé um do outro, cara, e esse carinho, assim, é o que faz o nosso grupo ser tão fechado, né? Eu acho que essa parte de ninguém levar na maldade, todo mundo ir na esportiva, é uma parte que faz o nosso grupo ter essa alegria do dia a dia. Enquanto isso, a gente está vendo o gol, né? Os lances, né, do CSA contra o São Bernardo. Esse jogo, um jogo que marcou um momento importante aí, né, para a equipe. Cachoeira, me diga uma coisa, na sua apresentação, na sua primeira entrevista coletiva, na sua apresentação, o pessoal te perguntou, e aí, suas características? Aí a primeira coisa que você fala, olha, como vocês estão vendo, eu não sou muito alto, mas aí eu quero entender qual é a sua relação como é que você foi recebido pelo técnico, pelo Igor? Como é que ele pede para você jogar, principalmente na fase defensiva, na fase ofensiva, claro que você ocupa ali uma posição primordial, mas como é que você analisa a parte tática junto com o Igor em relação aos seus jogos aí como titular do CSA? Bom, eu acho que na minha primeira entrevista coletiva, né, eu acho que o meu principal foco era não colocar muita expectativa no torcedor. Eu acho que já foi um erro que eu cometi nos clubes que eu passei, de colocar muita expectativa. E às vezes por um jogo ruim, um dia não estava tão bom, as coisas não acontecem e a gente acaba decepcionando um pouco o torcedor. Então eu quis deixar bem claro que eu não sou alto, mas eu sou muito rápido. Então e o resto eu tento aprimorar. E a gente tenta ajudar a equipe de todas as formas, né? Eu acho que o Igor tem um passo importante para mim na minha carreira, que ele abre o meu jogo para muitas possibilidades. Antes eu era um cara que pensava muito em jogar só na ponta esquerda, fazer muito aquele jogo de drible, de 1 para 1. Até o momento que ele me chama para conversar, falou, cara, você tem um bom domínio, você tem uma inteligência posicional muito boa, então vamos usar isso que você tem de bom. Aí ele começa a me trazer um pouco por dentro, um pouco por fora, um pouco por dentro. Aí eu e o Enzo, graças a Deus, a gente tem um entrosamento muito bom, então essa parte das trocas ali, eu por dentro, por fora, ajuda ele, ajuda eu também. E desde o momento que eu consegui abrir os meus olhos para essa nova variação, digamos assim, tem me ajudado muito, porque tem abrido oportunidades para mim de jogo. Eu não fico preso a um só local, não fico preso a um só drible, eu tenho uma variação maior de jogadas. Então, nessa parte ofensiva, o Igor tem me ajudado muito nisso, conversa muito comigo. E na parte defensiva, ele me pede o básico, até porque a posição não precisa ter muita noção, né? É mais ajudar defensivamente, fazer uma boa pressão, tá bem posicionado ali, principalmente quando a bola roda. E depois ali, na parte ofensiva, ele me dá essas variações, mas ao mesmo tempo ele me deixa muito solto, para eu ter a minha criatividade para ajudar o time, né? E né, nessa parte defensiva é um pouco mais tranquilo, agora na parte ofensiva ele
me deixa muito livre para criar as jogadas. Eu acho que isso deixa o atleta um pouco mais confortável durante o jogo. É muito interessante você falar dessa relação com o Enzo, né? Desse entrosamento com vocês dentro do campo, variação de posicionamento, um por fora, um por dentro, depois troca. E eu queria que você falasse justamente sobre isso, porque até soma com a brincadeira que a gente estava falando do print agora, porque esse afeto de vocês, né, esse entrosamento, isso também passa para dentro do campo. Então, você tem uma facilidade maior em jogar com o Enzo, com o próprio Thiago, que é o referencial de área. O Nicola também apoia ali pelo lado esquerdo, no meio de campo, junto com o Camacho. Isso facilita o jogo para vocês, essa articulação, daquela história de já se conhece no olhar ali do treinamento? Faz total diferença. Eu acho que essa relação extra-campo é o que faz muito das coisas darem certo no campo. Na minha opinião, total diferença. Eu acho que o Enzo é um cara que a gente chegou junto, a gente viajou no mesmo avião, a gente fez os exames tudo junto e, por incrível que pareça, a gente jogava do mesmo lado. Então foi um cara que eu me conectei assim desde o primeiro dia. É um cara que a gente sai junto quando tá de folga. É um cara que eu gosto de estar junto, de conviver. E isso faz total diferença, cara, porque no jogo o que faz muita diferença para nós é a comunicação. E eu ter esse entrosamento com o cara fora e dentro de campo faz total diferença, porque eu sei onde ele vai estar, ele sabe aonde que eu prefiro que ele ache a bola para mim, eu sei aonde ele vai estar em tal jogada. Então isso faz total diferença, cara. É igual eu brinco às vezes com ele na concentração. Quando eu penso em fazer alguma coisa, ele já tá fazendo. Então, tipo, isso facilita muito, porque a gente ganha mais rapidez, a gente ganha aquele lance que a gente às vezes demora um segundo para pensar. Com ele eu não demoro. Eu já sei onde ele vai estar, já sei o que ele vai fazer. E a gente tenta explorar a característica do outro, né? Eu com a velocidade, ele com o passe, com a velocidade também. Isso a gente vai explorando o que o outro tem de melhor. E tem dado certo, graças a Deus. Um outro ponto que me chamou muita atenção na tua última resposta foi que na apresentação tu meio que tentaste tirar a expectativa do torcedor do CSA, né? Não tentou se vender. Isso tem relação com a tua passagem no Remo? Porque você consegue o acesso, mas não tem uma sequência de jogos. Isso é um aprendizado, digamos assim, que você levou do Remo para a carreira? Sim, eu acho que no Remo eu falo que eu tive uma parte de processo, principalmente com o meu processo com Deus, assim. Eu acho que foi um lugar que eu aprendi a ter muita paciência. Eu aprendi que para eu jogar, eu preciso não só ter o jogo, eu preciso ter o treino, eu preciso usar o treino como jogo. Eu acho que a parte do cara fazer bons treinos é o que influencia fazer bons jogos. Então, lá foi um lugar assim que eu tive muito aprendizado. Eu lembro que às vezes, eu vejo minha entrevista coletiva, às vezes, de quando eu cheguei no Remo, e a minha entrevista coletiva quando eu chego no CSA, é totalmente ao contrário. Eu chego no Remo querendo assumir uma responsabilidade, não que eu não goste, eu gosto de assumir essa responsabilidade, mas antes de jogar. Aqui não, aqui eu assumi a responsabilidade dentro do campo. É diferente, quando você fala e quando você expõe com atitudes. Então, foi a minha diferença do Remo para cá e, claro, mas ainda levo o Remo com o torcedor do remista no coração. Acho que foi um lugar que, apesar de não ter jogado, fiz grandes amigos, aprendi muitas coisas, o treinador me ensinou muita coisa, os treinadores que eu passei lá, e tenho um carinho gigante pela torcida remista e vou continuar levando no coração, apesar de não ter sido como eu esperava, né? Se Deus quiser um dia puder voltar para lá e mudar essa história, vou ser muito feliz, muito grato. Olha, muita maturidade da tua parte, se me permite, né, fazer esse julgamento, não julgamento, essa observação, né, de autoconhecimento, né, de evolução. Você é muito jovem, acho que isso só tem a crescer realmente com esse tipo de atitude. E aí, eu quero entender como é que foi o convite do CSA, porque você estava no Remo. Eu até imagino, não é uma informação, até estou te perguntando também, porque muita gente não sabe que seus direitos econômicos são do Fortaleza. Né? Estão ligados ao Fortaleza. E eu não sei se foi o Sérgio Papelim que te levou para o Remo, porque eu já te conhecia do Fortaleza. E aí, como é que foi o convite para o CSA?
nessa mesma entrevista que você da apresentação, ficou claro que você quis jogar no CSA, que você adorou a proposta e você facilitou ali a situação. Então eu queria que você contasse como é que foi esse convite para jogar no CSA e como é a sua relação hoje com o Fortaleza, que você tem contrato com o Fortaleza até o final de 2026, ou seja, tem mais 1 ano e meio de contrato com o Fortaleza. Então eu quero entender como é a sua relação com o Fortaleza, se eles te acompanham, como é que funciona, se tem alguma vontade deles de você voltar, e como é que foi esse aceite do convite para o CSA e o que você fez para facilitar essa negociação? Bom, é até engraçado, porque eu lembro que eu tava viajando, tava na casa de um amigo e o Jadson me ligou. E dias antes a gente tinha acabado de sair de Belém e nessa viagem a gente já estava orando, né? A gente orava muito a Deus para abrir uma porta e eu queria jogar na Série C, né? Por mais que eu não tenha tantos jogos pelo Remo na Série C, eu queria jogar, eu queria participar. E a minha principal oração era essa, cara. Eu falar, Deus, abre uma porta para mim, porque eu quero jogar, eu quero ser participativo, eu quero ser importante onde eu passar. E a minha esposa, como ela convive em casa, ela só orava, Deus, me leva para um lugar que tenha praia. Eu só quero um lugar que tenha praia. E quando o Jadson me ligou, que eu falei para ela CSA, cara, ela abriu um sorriso de orelha a orelha. Ela falou assim, vamos. Aí eu falei pro Jadson, só se resolve Fortaleza. Por mim já tá tudo certo. Que dia que eu me apresento? Só falei isso para ele. E foi muito fácil, cara. Não precisei pensar muito, assim. Eu sou um cara que, quando Deus coloca uma coisa no meu coração e eu sinto que vai dar certo, eu abraço na hora. Eu nem penso muita coisa, eu só converso com a minha esposa, oro a Deus e depois eu já tenho a resposta. Então, foi uma negociação muito tranquila. Eu lembro que o Jadson me ligou umas 2, 3 vezes, em questão de valores. Falei, Jadson, pelo amor de Deus, só dá um jeito para eu ir. Eu só quero ir, velho. O resto a gente resolve. Só ver minha passagem logo para eu ir, para a gente assinar que eu quero jogar num time de camisa. Isso é uma das coisas que eu sempre priorizei, jogar em times de camisa, de torcida. E quando o CSA apareceu, cara, juntou o útil ao agradável, deu tudo certo. Foi uma conexão muito boa desde o começo. Então, não teve muito entrave, não. Foi bem tranquilo e graças a Deus hoje eu estou conseguindo corresponder à altura do clube. E como é que está a tua relação com o Fortaleza nesse momento? Eles te observam? Tem alguma conversa? Você está emprestado? Tem possibilidade do CSA comprar os teus direitos? Como é que está essa situação? Eu tenho conversei algumas vezes com o Papelina, né? Acabou retornando para lá. Eles falam que estão me acompanhando. Eu fico feliz, eu acho que no Remo eu não tive essa proximidade tanta com eles, mas quando eu cheguei aqui, que eu voltei a aparecer um pouco no cenário, comecei a fazer mais gols, participar mais, jogar mais, e eles têm tido esses olhos para mim. É um pouco complicada a questão da compra, eu acho que eu ficaria muito feliz se o CSA hoje tivesse a condição, mas como tem muito essa parte do exterior, né? Hoje o mercado fora do país ele acaba sendo mais forte por conta do dólar, do euro, que é um pouquinho mais valorizado que o nosso real, né? Então, as propostas que vêm de fora acabam sendo mais tentadoras. Eu até tive uma proposta agora no começo do ano, acabei não indo porque eu queria continuar jogando, que era uma das coisas que eu estava priorizando, que era continuar jogando. Eu não queria pular etapas. Eu acho que é importante a gente não pular etapas na nossa vida. Então, essa parte entre eu e o Fortaleza tem sido muito, muito amigável. Acho que eles estão me acompanhando, eu fico feliz deles estarem me vendo. E eu quero o melhor para os clubes onde eu passo, eu quero sempre o melhor. Se o Fortaleza decidir que é bom me vender, vou ficar feliz, e ao mesmo tempo se eles chegarem, cara, a gente quer sua ajuda aqui na Série A, eu também vou ficar feliz. Eu acho que a única coisa que eu priorizo hoje na minha vida é ser feliz e continuar jogando, cara, porque não tem alegria maior do que a gente estar em campo, do que a gente estar fazendo o que a gente ama. E o teu bom momento no CSA, pelo que você dá a entender, passa diretamente também, não só pela sua adaptação ao clube, mas do seu núcleo familiar, né? Você e sua esposa, a cidade de Maceió. Eu queria que tu falasses um pouco para a gente nesse sentido.
de como é a tua vida no dia a dia, o trato com o torcedor azulino, né? Você vai no supermercado, vai na farmácia, tenho certeza que a galera para falar contigo. Fala um pouco pra gente. Esse carinho é maravilhoso, cara. Eu acho que o torcedor azulino aqui, ele tem em todo lugar da cidade, todo lugar. Eu mesmo acabei fui ali buscar o meu carro e tava lavando e o cara era torcedor, falou: meu irmão, tira uma foto comigo, faz um vídeo pro meu filho. E eu fico muito feliz, cara. Eu acho que é uma das coisas que pesa quando o cara recebe uma proposta, né? Essa parte da torcida, do carinho. Por mais que eu vivi alguns momentos ruins aqui no Alagoano, talvez na Copa Alagoas, quando acabei perdendo um pênalti ali, são momentos que a gente passa, mas você vê que até nos momentos difíceis tinha torcedor mandando: cara, força, você vai ajudar muita gente, nosso principal objetivo é o acesso para a Série B, então continua focado. Você vê que o torcedor, ele pensa muito no lado humano, né? Por mais que o que é muito externado é a parte dos mal comentários, a parte do pessoal te desejando coisas ruins, mas eu consigo ver muita coisa boa do torcedor azulino. Eu acho que esse carinho, esse conforto que eles dão aqui no Rei Pelé, principalmente, quando a gente chega de viagem no aeroporto, é uma coisa que pesa muito, né? E a cidade de Maceió, cara, não tem nem o que dizer. É uma cidade maravilhosa, uma cidade que nos recebeu assim de uma forma muito boa. A minha esposa ama a cidade, inclusive ela tem família aqui, então foi uma das coisas que ajudou muito a gente também na adaptação. E não tem nem o que dizer, cara. É uma cidade, sim, realmente incrível. E se eu tivesse oportunidade, quando eu me aposentar, eu quero voltar e morar mais um tempinho aqui ainda. Graziani? É isso. Em relação ao jogo em si da Série C, meu caro Guilherme, por gentileza, o Igor fala com vocês sobre a pontuação, porque assim, o regulamento, o Matheus me ajuda, esse é o 4º ano do regulamento, né? Na Série C, desse jeito? O 4º, né? O Remo ano passado se classificou em 8º lugar com 26 pontos, que foi uma pontuação bem baixa, né, para 8º lugar. Eu acho que esse ano deve aumentar, porque foi muito baixo. Porque para não cair é 21, 22, aí você se classifica com 26, é um negócio muito achatado. O Igor, ele faz projeção de pontos jogo a jogo, bloco de jogos, ou ele fica focando num número: temos que fazer 30 pontos para se classificar, porque é um número de segurança. Como é que essa matemática influencia aí na preparação de vocês, e o que ele passa, e o que vocês internamente também conversam, assistem os outros jogos, acompanham para ver a classificação, porque a realidade é que tanto faz ficar em primeiro, 8º, 7º, quinto, tanto faz, tem que estar no quadrangular, e não muda quase nada, né? Tem ali uma ou outra vantagem de jogar os últimos jogos em casa, tal, mas como é que é a matemática de vocês para a classificação? O Igor sempre deixa isso muito claro, cara. Ele sempre deixa muito claro a questão da pontuação, a gente conversa. Eu acho que até mesmo antes desse jogo do Floresta, ele deixou bem claro pra gente a importância desses 3 pontos dentro de casa, porque é como você falou, a gente acaba fazendo matemática para classificar, para estar dentro do quadrangular, e agora nesse segundo turno a gente tem a vantagem de jogar 5 jogos em casa, né? E pela pontuação base, assim, a gente conseguindo cumprir as nossas vitórias dentro de casa, arrancando uns pontinhos fora, a gente pode classificar até antecipadamente, né? Que é o que a gente está almejando durante a Série C. Mas como você falou, a Série C você tá entre os 8. Eu acho que a partir do momento que começa o quadrangular final, aí é onde a Série C realmente começa, o jogo começa a ficar mais complicado, porque eu percebi do ano passado para cá que o nível da Série C aumentou bastante. Você pode ver até pela pontuação da Série C como está muito equilibrada. Tem 5 times com praticamente 16, 17 pontos. Então é um campeonato que está sendo muito concorrido, está sendo muito disputado. Você vê que a vantagem de jogar em casa, jogar fora, às vezes ela nem adianta tanto, dependendo do campo, dependendo de um clube tem mais torcida ou não. Então eu acho que isso está pesando muito, e o Igor sempre deixa muito claro para a gente a questão da pontuação, a questão da importância do jogo. Como ele sempre fala para a gente, né? A gente não deve jogar o jogo pelo jogo.
A gente deve colocar sentimento, deve entender a realidade do clube, o quão importante é para o clube essa Série C. E isso é o que nos ajuda, talvez não diga a palavra certa motivar, mas é o que nos incentiva a entrar em campo e fazer ainda mais, né? Para um clube que está nos ajudando tanto. Agora, Cachoeira, você já tem a experiência do acesso do Remo ano passado e está com o CSA num ótimo momento agora, né? Em 3 frentes de trabalho aí, Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O que você viu ano passado, está vendo agora que pode ser aquele combo mágico para o CSA voltar para a Série B? É uma boa pergunta. Cara, eu acho que o que tem feito a gente chegar longe nas competições é o fato principalmente do treinador, da comissão, do staff, em colocar os nossos pés no chão. A gente calçar as sandálias da humildade, eu acho que isso a gente já aprendeu, tanto que a gente ganhou grandes jogos e depois a gente acaba entrando, jogando jogo pelo jogo. Eu acho que agora o Igor conseguiu colocar uma coisa no grupo que é até difícil, que não é porque você ganhou um jogo que você é o melhor time do Brasil, não é porque você passou uma fase na Copa do Brasil que a gente virou um time invencível. Então a gente está aprendendo a ser humilde e entender, cara, a gente vai entrar contra um adversário que é difícil, não importa se ele está em primeiro ou se ele está em último na tabela. Então a gente está colocando energia, do mesmo jeito que a gente põe na Copa do Brasil, a gente põe energia na Série C, do mesmo jeito que a gente põe energia na Copa do Nordeste, a gente vai pôr energia na Copa do Brasil, e assim a gente tem entendido que cada jogo é como se fosse o último, literalmente. É uma fala que é muito constante no nosso vestiário. Cada jogo é como se fosse o último. E a gente tem colocado isso no dia a dia também, tem colocado isso no vestiário antes dos jogos. E eu acho que o grupo tem abraçado muito essa ideia e é o que tem feito a gente fazer cada jogo especial. E eu acho que essa caminhada de fazer jogo a jogo, entendendo que cada jogo é especial, tem feito com que a gente tem pontuasse frequentemente. Tanto que na Série C, se eu não me engano, a gente tem uma derrota só. E é o que a gente muito diz no vestiário também. A gente não perde, é pontuar. E o segredo da Série C é você pontuar dentro, pontuar fora de casa. E isso tem feito com que a gente tenha somado bons pontos. Eu acho que para um primeiro turno, você fazer 16 pontos é uma boa pontuação. E vamos continuar lutando jogo a jogo. Eu acho que é o que tem feito o nosso time diferente, é lutar jogo a jogo. A gente não escolhe jogo para jogar. A gente joga todo jogo como se fosse o último. Guilherme, em relação ao seu desempenho no número de gols nessa temporada, você está satisfeito, está insatisfeito? Você tinha uma meta? Porque foi muito interessante o que você falou, né? Que na sua entrevista inicial você não quis deixar grandes expectativas, muito pé no chão, mas como é que está em relação ao número de gols? Você tem 8 ou 9? Aliás, a gente estava com essa dúvida. São 8 ou 9 nessa temporada? Na verdade, eu conto 9, né? Porque teve um gol contra o Maringá que eu não entendi por que o juiz deu contra. Porque ela pega um leve desvio, eu acho, no centroavante do Maringá e ela já estava indo em direção ao gol, mas ele acabou desviando e matando o goleiro, mas ali o juiz acaba dando gol contra. Mas eu conto como 9, nos aplicativos tudo conta como gol também. Eu tô contando como 9. Eu também conto como 9. Eu comentei esse jogo. Eu lembrei agora que ele falou do gol e tal. Não, pois exatamente. Eu também conto como 9. Mas aí eu preferi perguntar para você mesmo esclarecer. Mas então, 9 gols não é um número pequeno. Mas eu queria entender qual é a sua real satisfação com ele, né? Com esse número. E se você tem alguma meta, 9 gols é bastante. Eu acho que o CSA já é o time que você tem mais gols, né? Como profissional. Né? Então, como é que tá a sua meta? Eu sempre gostei muito de marcar gols, né? Eu acho que a minha base no São Paulo, eu até cheguei a jogar um tempo de centroavante e eu comecei a entender o quão gol é importante pro pessoal que joga na frente, né? O extremo, o centroavante. Claro, como eu te falei, eu não quis colocar muita expectativa no torcedor,
Mas eu tinha minhas metas, né? Eu tenho minhas metas particulares. E a minha meta esse ano era fazer 10. Ano passado eu fiz 4 gols, acabei dando uma assistência. E como não acabei jogando muito pelo Remo, eu não consegui cumprir com as minhas metas, né, no ano passado. Mas esse ano eu tinha colocado uma meta de 10 gols e queria também fazer 10 assistências. E fico feliz por, na metade do ano, já ter praticamente batido, né? Eu acho que tenho mais umas boas oportunidades de fazer esse número, talvez até aumentar, né? E eu acho que para uma segunda temporada como profissional são números maravilhosos. Eu acho que tem me agradado bastante. Como eu falei quando eu cheguei aqui, por incrível que pareça, eu acho que é o meu terceiro time como profissional. Eu joguei pelo Joinville, joguei 2 campeonatos pelo Joinville, joguei um pelo Remo. E agora é o meu terceiro clube como profissional. Eu acabei tendo a minha transição muito tarde. E eu acho que é um número muito bom. Eu também acredito que tenho muito a evoluir, muito a entregar ainda. E ter essa sequência de jogos tem feito com que eu evolua muito o meu jogo. E é um número que eu quero que cresça. Vou procurar fazer o máximo para poder crescer o número de gols, o número de assistências, porque assim para um extremo é muito importante, né? Não só as assistências, mas os gols também. Eu acho que isso é uma coisa que tem me diferenciado um pouco. Mas eu fico feliz por esse número e eu acho que, se Deus quiser, eu vou fazer crescer ele mais ainda esse ano. De acordo aqui com o gol, Cachoeira tem 8, mas na conta dele 9 gols, e a gente vai pela conta do homem, né, Graziani? Se o cara tá falando que tem 9, eu vou dizer que ele tem 8. Não, tem que ir por 9, porque antes de você voltar, né, da gente estar aqui conversando, eu falei, são 9, aí o Matheus, não são 8. Eu falei, mas eu tô vendo aqui no aplicativo, tá 9. Eu falei, é 9, que gol fantasma é esse? Agora você já esclareceu. Mas precisa entender se na súmula tá, porque senão você tem que pedir para a diretoria do CSA para ir reclamar lá para colocar o gol, porque realmente roubar um gol de um atacante não dá. Se de um zagueiro não dá, de um atacante é que não dá, não. Pelo amor de Deus. Não, eu já falei para a diretoria, falei para o presidente, falei para o Jadson, falei, gente, vamos fazer um ofício aí, postar uma nota, que não existe ele tirar o meu gol, não existe. Por incrível que pareça, nesse jogo, o nosso terceiro gol, que foi o do nosso zagueiro do Betão, foi mais contra do que o meu. E o juiz deu o gol do nosso zagueiro. A bola estava indo totalmente em direção oposta do gol, ela bate no zagueiro dos caras e entra, e ele dá o gol do nosso zagueiro, e no meu ele tirou o gol. Eu já falei pra minha esposa aqui, falei, a próxima vez que eu encontrar esse árbitro aí, eu vou fazer cara feia pra ele, velho, e falar que ele tirou meu gol. E aí já é difícil fazer gol. Aí ele vai lá e tira ainda. Não, é porque eu acho que o seu contrato nem tem isso, mas tem uns contratos de atacante que coloca bônus em número de gols, né? Já pensou, olha, vou ganhar tantos R$1.000 ou não sei o que, se você chegar a tantos gols. E aí um gol, como aconteceu, é na súmula colocado como gol contra. Não pode de forma alguma. Tem que... A quem são interessa parar Guilherme Cachoeira? Exatamente. A quem interessa. A quem interessa. A gente já vai ver até o gol aí, ó. Ele mesmo. Ó. Por esse ano não faz o menor que desvia. Exatamente. Não faz o menor sentido. Pô, isso aí o desvio nem na câmera lenta vai ser gol contra. Não, o desvio não faz ser gol contra de forma alguma. O espírito da lei não é esse, né? O espírito da lei não é esse. E a gente está brincando aqui, mas é verdade. Esse gol não pode ser dado contra, jamais. Né? Não faz o menor sentido. Eu também acho. Então, Graziani e eu mas aqui a mudança do gol. Sacaneou. E eu queria que tu falasses do teu início no futebol. Você foi cria da base do São Paulo antes de ir para o Vasco. Como foi essa transferência? O que te motivou a sair do tricolor para o Cruz Maltino? Primeiramente, tenho muito a agradecer ao São Paulo, né? Muito a agradecer a Cotia. Eu acho que os principais fundamentos que eu aprendi no futebol, tanto fundamento técnico, tanto os fundamentos mentais, né? Que hoje o jogo se passa muito pelo mental. Eu tenho muito a agradecer ao São Paulo por conta disso. Passei 5 anos lá, eu acho que aprendi muita coisa. Foi um lugar onde eu aprendi não só como atleta, mas como ser humano também.
E eu lembro que eu passava um momento muito turbulento. Foi uma época de pandemia, a minha transição para o Sub-20, eu me decepcionei bastante, porque eu fiz um Sub-17 muito bom, né? A gente foi campeão paulista, a gente foi campeão da Fan Cup, que era um campeonato organizado pelo Palmeiras no começo do ano, e eu acabei sendo artilheiro. Fui artilheiro do nosso time na temporada, e chego no Sub-20, acaba tendo a pandemia. Eu não jogo a primeira copinha, que eu tinha uma expectativa muito grande de jogar, acabo não jogando porque não teve. E na segunda copinha, que eu achei que eu teria uma oportunidade, acabei não tendo. E muitas coisas foram acontecendo, né? Acabei terminando com a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? A gente acabou reatando depois e hoje a gente é casado. E tive um momento muito turbulento. Tinha terminado meu relacionamento, não estava tendo oportunidades no São Paulo. Acabei pegando Covid, foi uma coisa que me atrapalhou muito também. Perdi muita massa muscular, acabei jogando muito pouco. E por conta de N fatores, acabei optando por sair. E naquela época eu acreditava que o Vasco seria um bom lugar para mim. E cheguei com uma expectativa também muito alta no Vasco, de jogar, de participar, voltar a ser importante no grupo onde eu participava. E também acabou ocorrendo não como eu esperava, acabei tendo uma lesão de tornozelo bem quando eu cheguei, acabo não participando dos campeonatos importantes, que era o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, acabei jogando apenas a Taça Guanabara lá. E depois do Vasco, acabou as coisas não caminhando também como eu queria no Vasco, mas como sempre, colocando o joelhinho no chão, orando pela oportunidade, e fui aprendendo aonde quer que eu passasse, né? Independente da situação sendo boa ou sendo ruim, a gente sempre vai tirando aprendizados, né? Eu acho que isso me ajudou muito na minha transição profissional. Perfeito. E Guilherme, a partir do momento que você sai do Vasco, os seus direitos econômicos ficam sendo seus, né? Quando você vai para o Joinville, você passa pelo Volta Redonda, né, também? Mas sim, fica sendo seu, né? O Joinville. Mas o Fortaleza te comprou do Joinville, foi isso? Foi do Joinville que o Fortaleza te comprou? Não, na verdade, eu cheguei ao Joinville com um contrato curto, né? A gente foi apenas jogar a Copa Santa Catarina, acabei fazendo um bom campeonato, acabei até tendo oportunidades melhores de mercado após a Copa Santa Catarina, o mercado paulista ali, que é muito bom. Acabei optando por ficar no Joinville para jogar o estadual, porque é um estadual bom, tinha Criciúma que estava na Série A, Chapecoense, Avaí que estão na Série B, era um mercado bom também, o mercado catarinense. Acabei optando por ficar no Joinville, mas eu fiz um contrato curto, contrato apenas de estadual. Não acabei renovando, até porque o clube na época não tinha o calendário de Série D, então não tinha condição de dar esse contrato durante o ano, que era o que eu estava buscando, né? E acabei terminando o estadual, acabou o meu contrato. Eu estava até em negociações para tentar renovar o meu vínculo com o Joinville, mas aí veio o Fortaleza, um time de Série A com uma estrutura totalmente gigantesca comparado hoje ao Joinville, né? Mas acabei optando por assinar de graça com o Fortaleza. O Fortaleza acabou me pegando de graça do Joinville porque meu contrato já tinha finalizado. Ah, perfeito. Então você era um agente livre. Você estava livre, os direitos eram seus, não estavam presos a ninguém. E aí o seu contrato com o Fortaleza Isso. Até... Hoje, só por curiosidade, os seus salários, eles são pagos integralmente pelo CSA ou há uma divisão? O Fortaleza ainda paga um pedaço do seu salário? Não, hoje os meus custos aqui são totalmente pagos pelo CSA. Graças a Deus hoje o clube tem conseguido esse fluxo de caixa aí, até porque eu também não sou um atleta tão caro, né? Então para eles tá tranquilo deles pagar, eles estão pagando integralmente. Não, perfeito. Eu faço a pergunta porque o Fortaleza tem muitos jogadores emprestados, né? E o time tem muita rotatividade, tem vários jogadores saindo agora, né? Porque vive uma crise e tal. A confirmação da permanência do Vojvoda foi feita agora recentemente, né? Tava uma situação que poderia, né, indicar a saída dele. Eu pergunto justamente por isso, porque cada caso é um caso, né? E o CSA conseguiu te emprestar, como a gente estava falando no primeiro bloco, porque você quis muito jogar, né, no CSA. Você viu ali essa oportunidade e realmente acertou em cheio, né? Porque está fazendo uma excelente campanha com 9 gols, 10 se contar com o amistoso do Santa Cruz, né? Então a meta do ano já foi batida, o que vier agora é lucro.
Cachoeira, fala um pouco Isso pra aí. gente como... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu fiquei curioso para saber dessa tua ida do Joinville para o Remo, né? Para a gente fazer esse desenho da tua carreira. Aí você joga o Catarinense, vai bem, e aí pinta o contato do Remo. Esse contato foi feito via papelinho, né? Como a gente estava conversando agora, mas enfim, você não teve sequência. Você atribui também, além da questão dos treinos, né? Que você falou de precisar focar mais nos treinos. Você teve dificuldade de adaptação a Belém, a cidade em si, questão de comida, clima, você e sua família, né? No caso que você foi com a sua esposa. Eu tive esse contato com o Papelim, né? Eu acho que um dia depois que a gente acabou caindo no estadual, o Papelim me liga e como eu já estava em contato com o Fortaleza, ficou muito mais fácil essa conectividade com o Remo, porque ele tinha acabado de sair de lá e acabou sendo que eu assinei com Fortaleza, no outro dia eu já estava em Belém para assinar com o Remo e realmente foi uma adaptação difícil. Eu acho que eu não gosto de colocar a culpa nos outros, eu acho que é muito fácil a gente fazer isso na nossa vida, acabar olhando pro cara do lado, olhando pro treinador. Eu sempre gosto de olhar para mim, ver o que eu podia ter feito de melhor, o que eu posso ser diferente pro próximo lugar que eu for. Mas foi uma adaptação muito difícil, eu acho que é uma cultura bem diferente. Eu tinha vivido muito ali São Paulo para baixo, né? Nunca tinha ido muito de São Paulo acima. Então, foi uma cultura diferente, é um estado bem diferente dos que eu já vivi, mas eu acho que o fato de eu não ter jogado tanto no Remo foi porque eu acho que eu não estava preparado mentalmente para jogar num clube do tamanho do Remo. Eu acho que ali foi onde eu aprendi digamos assim, estar calejado. Eu aprendi a ter um pouquinho mais de virar meio homem, assim, ter uma cabeça mais madura. O Remo me ajudou muito nessa parte. Eu acho que eu cheguei no Remo ali como eu disse, com uma expectativa muito grande e acabei não cumprindo com o que eu mesmo esperava de mim. E eu fui me decepcionando, acabei às vezes não entregando para o treinador o que eu consegui entregar no Joinville. E também tem N fatores, né? Tem a parte às vezes da família não tá tão feliz na cidade. O fato também de não jogar atrapalha muito também, porque o jogador é importante, ele tá participando, ele tá jogando. E esse fator da adaptação também foi bem complicado. Eu lembro que eu acabo chegando em Belém, no terceiro dia eu acabo tendo uma gastroenterite. Minha esposa também, quando chega, acaba ficando doente também, e tudo isso vai ocasionando, né? E no meio disso tem os jogos, e às vezes o cara não tá com uma cabeça tão boa, acaba não rendendo como a diretoria espera, como o torcedor espera, e o Remo é um lugar onde não dá para você chegar para se preparar, você tem que chegar pronto para atender aos requisitos do clube, né? Perfeito, eu acho que isso também tem a ver com a sua maturidade, né? Como você falou, teve esse problema da Covid que acabou influenciando diretamente, né, na sua transição em relação ao São Paulo, né? As expectativas lá. Lá no São Paulo, esses 5 anos que você ficou, você morou sozinho? Você morou lá em Cotia? A sua família é da onde? O meu parentesco é todo de Santa Catarina, todo mundo, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus primos, são todos de Joinville e Santa Catarina. Eu fui para São Paulo com 13 para 14 anos e nesses 5 anos eu morei no CT. Graças a Deus eu fiz grandes amizades, até com as tias da limpeza, às vezes elas pegavam minha roupa para levar a lavar, então eu acabei sempre aprendendo, principalmente que a educação nos faz fazer boas amizades, né? Eu acho que o São Paulo, além de me ajudar na minha carreira, me ajudou a ser muito homem, né? A questão da educação é uma coisa que era primordial para eles lá e me ajudou muito nessa parte. Então eu vivi 5 anos muito tranquilos em Cotia, até porque é uma estrutura, eu acho que a maior estrutura do Brasil, até em clubes profissionais, e é muito fácil assim essa adaptação em Cotia por conta das amizades. Já conheci alguns atletas que joguei junto, que já estavam lá comigo também, a gente dividia quarto. Então essa parte em Cotia eu morei sozinho nesses 5 anos. Nos últimos 2 anos meus pais acabaram indo para São Paulo também para ficar mais perto de mim, mas eu ainda assim eu passava dos 7 dias da semana, 6 eu passava dentro do CT,
porque era uma convivência muito boa, assim, com a galera. A gente não só treinava, a gente treinava, estudava, se juntava à noite para jogar um rádio, jogava um videogame junto à noite, a gente se divertia, tanto que eu tenho amizades que até hoje a gente conversa, joga play junto, então foi um tempo muito bom que eu vivi ali em Cotia. É curiosas as voltas que o mundo da bola dá também, né? Porque o CSA está na Copa do Brasil e vai pegar o Vasco. Qual é o teu sentimento para esse confronto? Que eu imagino que a expectativa em Maceió esteja a mil, até porque tanto o CSA quanto o CRB estão nas oitavas da Copa do Brasil. Como é que está o teu sentimento, teu coração para enfrentar um ex-clube? Eu tô com o coração, assim, bem aflorado. Eu acho que eu nunca tinha vivido esses jogos grandes, né? Contra Grêmio, contra agora propriamente o Vasco, contra o Bahia, que a gente jogou, o Ceará. Eu nunca tinha vivido esses jogos grandes, né? Eu até confesso que em algum deles eu estava bem nervoso, não conseguia fazer, às vezes, o que eu costumo fazer, mas eu acho que contra o Vasco eu vou com um sentimento diferente, porque foi um clube que me acolheu quando eu precisava. Então, eu vou dar o máximo de mim, até porque hoje eu defendo as cores do azulão, né? E eu tenho que fazer o máximo para a gente continuar avançando de fase. Eu acho que é importante demais, não só para a torcida, mas para o estado de Alagoas, né? Eu acho que é um estado que luta muito pelo esporte, e a gente conseguir levar o nome dos dois clubes muito longe nesses campeonatos nacionais é importante não só para os clubes, mas também para o estado, que o estado começa a ser mais visto, né? Então, a gente vai com... E a expectativa tá muito grande. Esse jogo do Vasco é o jogo que tá todo mundo olhando, é o jogo onde a gente quer aparecer pro Brasil, né? A gente sai um pouco do estado, começa a aparecer para todo mundo no Brasil, às vezes até fora do país. Então, a gente está com uma expectativa muito grande para esse jogo e já estamos mentalmente muito preparados. Guilherme, eu queria te perguntar, eu não quero te colocar em saia justa, muito menos que você fale em valores. Eu só quero entender como é que foi a negociação da diretoria do CSA com vocês em relação à chegada nessa fase da Copa do Brasil, porque a gente sabe que é uma premiação que não é uma certeza, mas quando ela chega, ela impacta, né, de forma muito positiva. Vocês já tinham acertado premiação? Foi uma coisa legal para vocês, individualmente, para cada jogador? Porque a gente via, porque não só prestígio, né, mas tem realmente uma premiação. A Copa do Brasil vale muito, né, para os clubes, para os jogadores, para a vitrine, para tudo, para a história, né? Você vai poder contar uma história que você, como CSA, chegou longe na Copa do Brasil. Então foi uma coisa positiva para vocês também, do ponto de vista financeiro, e isso foi tudo acertado antes, essa relação. Queria que você contasse como é que foi isso. Graças a Deus, hoje aqui no clube, a nossa relação grupo-diretoria ela é muito positiva. É uma diretoria que está muito presente no nosso dia a dia. Toda essa parte financeira eu acabo não participando por conta de ser muito novo, né? Geralmente quem participa são o pessoal mais experiente, que já tem mais tempo de clube. Mas é tudo acordado antes do campeonato. Claro que hoje sempre é priorizado o clube. Eu acho que a situação que o CSA vivia no ano passado é totalmente diferente da situação que o clube vive hoje. Eu acho que hoje o clube tem um fluxo de caixa financeiro muito bom, consegue fazer contratações um pouquinho mais caras, graças a esses valores que, graças a Deus, estão estando no clube, mas é sempre acordado antes, né? Eu acho que a gente, como um treinador me disse uma vez, o clube é a principal estrela de tudo, é o clube que tem que brilhar, os atletas vêm em segundo plano. Então, nessas premiações, o clube tem que ser priorizado, porque é pela saúde financeira do clube, porque a gente vai passar, o clube vai acabar ficando. Então, a gente deixar sempre essa boa impressão dentro do CSA, né? Eu acho que quando a gente sair, é sempre bom a gente ser lembrado como pessoas que fizeram bem para o lugar, que fizeram bem dentro do clube, para as tias da cozinha, para os funcionários, às vezes eles receberem um valor a mais do que eles recebem no mês, eles abraçam a gente de manhã, nossa, muito obrigado, eu estava precisando, eu vou reformar o telhado da minha casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente ajudar eles dessa forma é muito gratificante. Então, quando a gente sai do clube, a gente acaba sendo lembrado muito positivamente, né? É o lado invisível, digamos assim, para o grande público do futebol, né?
Não são só 11 ali no campo, eles jogam por uma galera que está ali na retaguarda. Agora, Cachoeira, eu queria que tu falasses também para a gente, né, além dessa expectativa de Copa do Brasil, vocês têm Copa do Nordeste contra o Ferroviário, então batalha aí de Série C. E como é que vocês veem essa rivalidade aí com o CRB? Vocês tiveram enfrentamento no Campeonato Estadual? Como foi para ti passar por esse clássico alagoano? Olha, foi muito legal, cara. Eu acho que foi um clássico assim que eu vivi bem antes dele acontecer. Eu acho que quando eu cheguei aqui já se falava muito em clássico. E eu coloquei na cabeça e falei, gente, vamos vencer. A gente tem que vencer, vamos quebrar esse tabu aí que tava. E era uma coisa que se fala, a cidade para, é impressionante, a cidade para ver esse jogo. E infelizmente a gente não teve o mando de campo, porque eu acho que se a gente tivesse o mando de campo ia ser uma festa insana da nossa torcida. E foi um momento ali de êxtase total. Eu lembro que antes mesmo de eu entrar em campo, eu já estava nos meus pensamentos, falei, eu vou decidir esse jogo. Eu vou colocar a bola embaixo do braço e vou ajudar meus companheiros a gente buscar essa vitória. E eu lembro que eu estava com um sentimento muito forte no meu coração, que Deus me fala assim, não, você vai fazer um gol. E dificilmente eu vou por um jogo assim com tanta certeza que nem eu fui naquele clássico que eu ia fazer um gol. Deus tinha colocado no meu coração e eu falei, não, se Deus está falando, então eu vou fazer. E eu lembro que eu entrei no jogo, na primeira bola que eu recebi do Brian, eu já tinha total certeza do que eu ia fazer e tinha total certeza que ia ser gol. E a gente conseguiu fazer uma grande vitória. Como eu disse, infelizmente, a final do Alagoano a gente não conseguiu, mas foi um jogo assim que a gente saiu não só com uma alegria, mas talvez a gente tirou um peso que os outros anos estavam trazendo pra gente, né? Mas foi um jogo assim excepcional e eu vou guardar na minha memória. Tem até o troféuzinho de craque no jogo aqui da minha estante desse jogo e eu vou levar com muito carinho. CSA 3, CRB 2, fase inicial do Campeonato Alagoano. E dessa vez não tiraram o gol dele, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, né? Pelo amor de Deus. Guilherme, em relação às suas referências como outros jogadores, né? Você fez a base no São Paulo. Você teve convocação para a seleção brasileira também, né? Sub-19, Sub-17? Teve, né? Sub-17. Quais são as suas referências? Sub-17. Quais são as suas referências de atacante? Assim, quem é que você... Eu não sei como é que você se prepara, né, nesse ponto de vista, se você vê muitos jogos, se você gosta de futebol, porque tem vários jogadores que já falaram pra gente, né, olha, eu jogo futebol, mas eu não assisto futebol não, eu não sei. Então eu queria que você contasse como é que é, se você gosta, se você assiste, né, se você tá ali sempre olhando jogos de Série A, Série B, Série C, se você gosta de futebol, quem são os seus jogadores que você usa como espelho, né, de carreira? Eu tinha muita referência. Eu acho que quando eu era mais novo eu gostava muito do Neymar, mas depois quando eu cheguei no São Paulo, eu fui entendendo um pouco o meu estilo de jogo, como eu jogava, e comecei a pegar um pouquinho as referências da minha posição. Eu lembro que na época que eu estava no São Paulo, no meu primeiro ano de 20, eu gostava muito de ver o Coutinho jogar. Eu gostava muito, cara. Eu era um cara assim que uma qualidade tremenda com a bola no pé. E depois, com o tempo, foi surgindo o Vinícius Júnior. Hoje é um cara que eu gosto muito de ver, não só por conta da força física, da explosão, mas muito por conta da mentalidade. Eu acho que hoje o jogo do futebol se passa 90% pela nossa cabeça. E eu gosto muito de ver o Vinícius Júnior pela insistência, por ele perder a bola e novamente tentar o drible, novamente tentar uma jogada. Eu acho que para a nossa posição, que é uma posição que arrisca muito as jogadas, né? Às vezes acaba perdendo muitas, mas na que acerta acaba saindo gol. Então, hoje é uma referência que eu gosto muito, é o Vinícius Júnior, é um cara que eu acompanho mais frequentemente aí ultimamente. Gosto muito de ver o Lucas Moura também, até por conta de ser São Paulino, né? Eu gosto muito de ver o Lucas jogar. E na minha posição são mais essas referências aí, depois que eu entendi um pouco do meu estilo de jogo, e tenho gostado muito de ver esses caras jogar.
E em casa, não só eu, como a minha esposa. Minha esposa também gosta muito de ver jogo. A gente, quando tá em casa sem fazer nada, a gente gosta de ver. A gente gosta de ver Série A, gosta de ver alguns jogos da Série B, principalmente onde tem amigos jogando, né? Mas hoje, eu particularmente gosto de ver mais os jogos do futebol europeu. Mas sempre que tá passando um jogo de Série A, a gente tá aqui acompanhando, eu e minha esposa. Agora ela tá até comentando um pouco comigo sobre os jogos, e a gente tem trocado até uma ideia legal dentro de casa, e tem sido muito bom, porque a gente acaba se espelhando muito, né? Eu, por conta de ser novo, a gente acaba vendo o jogo e acaba tentando mesmo nos treinos, tentando nos jogos, e isso acaba ajudando muito. Era uma coisa que eu não dava muita atenção antes de virar profissional, mas depois que eu virei, eu comecei a entender que eu posso aprender com os outros, não só com os acertos, mas também com os erros. Pô, o cara errou num lance, talvez nessa situação eu não vou tentar também no meu jogo, porque como o cara já errou, eu não vou tentar fazer a mesma coisa que ele, vou tentar buscar uma coisa diferente. Então, eu acho que essa parte de ver o jogo ajuda muito nisso, no repertório ali dentro do meu próprio jogo. Excelente. Este é Guilherme Cachoeira, atacante do CSA, nosso convidado de hoje aqui no Nossa Resenha. Cachoeira, sensacional. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Sucesso na caminhada, tanto no CSA quanto na sua vida pessoal. Muito bacana você trocar essa ideia aqui com a gente. Que isso, eu que quero agradecer o convite aí, mandar um abraço para todo mundo que acompanha o nosso futebol. Fico feliz por tudo que a gente está vivendo aqui no CSA, pelo momento que eu estou passando, e espero poder ter muito mais entrevistas assim como a gente teve, uma entrevista boa, a gente se respeitando muito. Fico feliz, e todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe muito o canal e todo mundo aí. Valeu, Fernando Graziani, sempre uma honra, meu amigo. Eu que agradeço, Matheus, uma entrevista especial, desejo sucesso ao Guilherme, à esposa dele, e muito feliz de saber que ele está buscando esse autoconhecimento, que é muito importante, né? Que tudo corra bem para ele, está no começo, né, da carreira, e que seja uma carreira muito próspera, né, em todos os sentidos. Muito legal, foi uma honra participar, até a próxima. E a gente também agradece a você pela sua audiência aqui com a gente no Nosso Futebol, e fique ligado na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.